mesa, eu convido a doutora Gabriela Lohini, a doutora Aline Mala, o doutor Henrique Xavier e o doutor Rodrigo Melo Custódio. Eu gostaria de esclarecer que ao final das falas dos nossos palestrantes será aberto um espaço para que vocês possam fazer perguntas, tá bom? Então, inicialmente, para começar, eu passo a palavra para a doutora Gabriela Lohini. Obrigada. Estão ouvindo? Agora sim. Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela Lohini. Hoje eu estou aqui como vice-presidente da Comissão da Advocacia Jovem Iniciante aqui do ABDF. É uma honra estar aqui com vocês, trazendo esses talentos para ministrarem alguns temas que eu julgo serem tão importantes para a carreira de quem está iniciando agora nesse mercado que está tão diferente e tão volátil ao mesmo tempo, né? Sou também advogada, estou como advogada há alguns anos, me formei aqui no CEUB, também sou diretora e membro fundadora da Alumni Direito Uniceub, é uma associação de egressos aqui do Uniceub, da qual vocês podem fazer parte, já estão convidados. É uma associação que busca também fomentar iniciativas para favorecer vocês, incluírem vocês no mercado e ajudar. Somos 11 diretores, mas hoje eu estou aqui principalmente vindo em nome da OABDF, que é a comissão, né? Isso é a Comissão da Advocacia Jovem Iniciante, que é a comissão que eu estou aqui representando. É um prazer estar aqui. Eu quero aproveitar essa oportunidade, antes dos nossos membros da nossa comissão começarem a falar sobre os seus temas, de convidá-los para fazer parte dessa família, pois é muito importante não só termos a nossa comissão, os nossos advogados, mas também trabalharmos ali em prol de projetos da advocacia, fomentarmos iniciativas e os nossos membros ali colocam a mão na massa, construindo e fomentando projetos conosco. A nossa advocacia está muito mudada, vocês hoje estão saindo daqui, não sei se vocês já querem advogar, se ainda pensam nisso, em que semestre vocês estão, mas eu garanto que a advocacia que vocês vão experimentar hoje não é a advocacia que eu experimentei há uns 3, 4 anos atrás. Ela já mudou. E como vocês estão se preparando para isso, né? Como que vocês podem se inserir nesse novo contexto, aprender com novos profissionais? E um caminho que eu venho trazer aqui é ingressar em núcleos sociais, em círculos sociais que possam fomentar esse aprendizado. Então esse convite serve também para isso, para vocês construírem um novo networking de vocês, um novo ciclo social profissional que vocês vão precisar para começar a aprender com advogados que muitos da nossa comissão já possuem experiência, alguns estão começando agora, mas todos estão ali visando construir e fomentar projetos para essa advocacia que está muito mudada. Então é um prazer estar aqui, eu agradeço a oportunidade, agradeço o CEUB, espero que essa parceria esse seja o primeiro evento dessa parceria, de muitos outros, e muito obrigada a todos que estão aqui buscando fomentar esse conhecimento. Eu garanto para vocês que esse passo que vocês estão dando aqui, essa curiosidade, essa iniciativa vão fazer a diferença no mercado. Muito obrigada. E agora eu convido a palavra o nosso advogado Dr. Kendrick Xavier, Dr. Rodrigo, né, que vai começar a explanar o nosso assunto com vocês. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje, gente. Isso não é clichê, eu vou dizer para vocês o porquê. Um dos motivos, assim como minha colega, eu também sou bacharel aqui no Uniceub, eu também estive aí, onde vocês estão sentados agora, e como esse auditório ficou bonito daquele tempo para cá, viu? Vocês são realmente privilegiados.
Vindo para cá eu me lembrei de tudo isso, já tinha um bom tempo que eu não vim aqui, tem mais de 10 anos que eu me formei, e é muito legal ver que essa instituição continua forte e muito ativa. E que bom também saber que a gente teve que migrar de auditório, porque a presença de vocês foi maciça, muito bom mesmo. O segundo motivo é porque hoje é meu aniversário, e quando eu fui convidado... E é engraçado porque quando eu fui convidado para aqui estar, e me disseram que seria em outubro, enfim, eu achei ótimo. E quando disseram o dia, eu falei, não é possível, deve ser um presente então, tá voltando, né? Bom filho a casa torna. Que bom estar de volta aqui para poder falar um pouquinho para vocês do que é advocacia, do que é essa profissão. Certa vez foi dita uma frase que até hoje marca muitos advogados, talvez nem todos aqui conheçam, mas com certeza vocês vão se lembrar. Uma frase muito simples, do Dr. Heráclito Pinto, que dizia o seguinte: a advocacia não é profissão para covardes. Essa pequena frase ela permeia a vida do advogado durante muitos anos, porque realmente a gente tem um trabalho de resiliência muito forte. Essa palavra ela anda muito junto do advogado. Não são só delícias que a gente passa. Quando a gente assiste lá no Suítes, todo aquele alvoroço da advocacia, e a gente fica simplesmente se perguntando: quero ser Harvey Specter ou quero ser Mike, né? Mike Ross? A gente acha que a única dificuldade da advocacia vai ser isso, a gente vai escolher um estilo ou outro, e olha, é bem diferente daquilo ali. Quem não entendeu vai ter que assistir Suítes para poder entender. Vale muito a pena. Então a gente veio aqui hoje com uma missão de passar para vocês um pouquinho desses primeiros passos da advocacia, após o bacharel, após sair da universidade, porque hoje vocês não são doutrinados à vida da advocacia. Isso é uma experiência que vocês vão ter que experimentar na pele. Ninguém ensina isso. E vocês vão se deparar com situações assustadoras assim que sair daqui. Mas eu não quero assustar vocês. Eu quero dizer que tudo é possível, mas isso vai depender muito de vocês. Tem uma frase muito interessante que diz que o advogado ele não é só advogado. Ele é contador, ele é psicólogo, ele é administrador, ele é uma série de coisas. Porque a advocacia vai depender disso de vocês. Vocês vão ter algumas dúvidas assim que saírem daqui. Vocês vão precisar se perguntar se vocês vão advogar por conta própria, se vocês vão chamar os seus colegas para abrir um escritório. Será que vale a pena abrir um escritório? Hoje em dia a gente inclusive tem uma oportunidade muito interessante que são os coworkers. Vocês vão saber disso logo mais. Mas enfim, são muitas dúvidas que permeiam. E aquele profissional que não vem de uma família de advogados, ele fica um pouco sem entender para onde ir. Principalmente porque o advogado de tempos atrás não é mais o mesmo de hoje. As pessoas que são advogadas há mais tempo, elas estão sofrendo um pouquinho com essa modernização da advocacia. E aí, nesse ponto, vocês estão à frente. E vocês estão saindo agora. E o fator determinante... Deixa eu ver se isso está funcionando. O fator determinante para que vocês se tornem melhores advogados, melhores profissionais, é o fator tempo. É aquilo que você vai fazer com o seu tempo para chegar lá. Hoje existe essa oportunidade de você já sair da cátedra com a sua OAB na mão. Quando você tem a oportunidade de prestar a OAB antes mesmo de se formar. Isso é uma vantagem que não existia na minha época. Então, já é o fator tempo. Outra questão é, com a OAB na mão, o que fazer? Para onde ir? E nesse ponto, a OAB ela abraça os seus quando você vai de encontro a ela. Eu demorei um pouquinho para entrar na OAB e conhecer o que a OAB tinha para me oferecer. E nesse ponto é importante que vocês já saiam daqui se perguntando sobre isso. Quem não conhece ainda, esteja convidado a ir. Esteja convidado a conhecer o que a OAB pode oferecer para você, principalmente nos seus primeiros passos na advocacia. Falamos sobre montar um escritório ou não, e aí logo mais vocês vão poder dosar um pouco disso, o que vale a pena fazer ou não. A sua apresentação pessoal é algo que no começo a gente vibra muito. Quantas e quantas vezes eu não vim para essa universidade aqui de Havaianas e Bermuda, pensando no dia que eu pudesse usar um terno, que eu pudesse me arrumar para poder ir até o fórum. E como hoje eu fico pensando, nossa, mas é quente demais, não dá para ficar usando essa roupa todo dia, eu queria que fosse diferente. Isso tudo vai acontecer com vocês também.
Mas veja que a nossa profissão ela exige isso. Ela exige que você, desde o momento que sai da sua casa, você esteja apresentável para poder sair de casa. A gente vende um monte de coisas. A gente vende a nossa imagem, a gente vende aquilo que a gente precisa conquistar do nosso cliente. Depois de conquistar o nosso cliente, a gente tem que conquistar o juiz. Enfim, a gente vive tentando conquistar as pessoas. E é muito mais fácil a gente fazer isso quando a gente tem ética dentro do nosso trabalho. Continuar estudando sempre. Eu, quando iniciei meus estudos no direito, todo mundo virava e dizia assim, mas você gosta de ler? E eu ficava me perguntando, mas será que só lê nessa faculdade? E olha, gente, depois que você sai, você vai entender que o que você estudou foi muito pouco, porque precisa de vir muito mais. Porque agora não é uma questão de uma prova, é a questão da vida de uma pessoa que está na sua mão. Dependendo da decisão que você tomar, você atrapalha muito a vida de alguém. E isso é muito sério. E assim, é uma pessoa que vai te cobrar meia-noite, 2 horas da manhã, sobre uma situação. E aí você precisa realmente ter essa parte de administração para saber lidar com seus clientes. Você tem que vender para eles também. Então vejo que a capacidade técnica do profissional é algo que todo mundo tem que ter. Mas saber lidar com o seu cliente é algo que a gente vai ter que aprender também. Isso infelizmente não é ensinado na universidade, e nem poderia, porque a gente precisa passar por isso, a gente precisa experimentar. E são os erros que fazem a gente melhorar. Clientes. O nosso elo principal, nossa relação, são eles que nós vamos defender, custe o que custar. E nesse ponto é muito importante que, além desse planejamento pessoal, além de saber lidar com o seu cliente, saber administrar os anseios do seu cliente, porque muitas vezes vocês vão ser procurados por pessoas com direitos, digamos, ruins, com intenções não tão boas. E vocês vão precisar saber dosar isso. Saber virar para o seu cliente e falar assim, olha, esse seu direito é uma aventura jurídica, a gente não pode fazer isso. Esse seu direito é ruim, a gente vai perder tempo e, quem sabe, perder outras coisas também. Então a gente precisa agir um pouco com essa psicologia para poder orientar os nossos clientes. A gente tem esse dever, essa função social. E é por isso que diz, na Constituição está que o advogado é essencial à administração da justiça. É muito por isso também. A gente tem um dever com a sociedade muito grande. É uma profissão tão bonita, que ao longo dos anos, ela, talvez pelo excesso de profissionais no mercado, a gente tenha acabado desvalorizando um pouco isso, mas é algo que está sendo resgatado, justamente por conta dessa modernização, por conta da gente tentar enxugar um pouco os processos, andar com mais carinho com os processos. A gente está lidando com a vida de pessoas, como foi dito há pouco tempo atrás. O advogado ele tem obrigação de meio ou de fim? Eu vejo isso acontecendo muito com advogados iniciantes, de você prometer mundos e fundos para os seus clientes. E a gente não pode prometer resultado, a gente não sabe o que vai acontecer. Pensando nisso, a gente acaba se deparando que os nossos primeiros clientes são os familiares e os amigos. É muito normal, é muito natural que isso aconteça. E a gente acaba esbarrando num problema, que é como cobrar. Como é que eu vou cobrar de um familiar? Como é que eu vou cobrar de um amigo? E assim, eu estou começando, eu não sei quanto eu devo cobrar. Será que eu vou cobrar pouco, muito? Será que o que eu pensei é pouco ou muito? Enfim, perceba que não é só saber o direito. A gente tem que saber várias outras coisas. E a gente tem que estar preparado para isso. Mais uma vez, o fator tempo vai te ajudar. Quanto antes você for atrás desse tipo de situação, tão logo você vai estar pronto. Você se preparou para o caso? Às vezes isso acontece demais. Nesse afã de ter cliente, a gente acaba advogando para todo mundo. A gente acaba saindo um pouco da nossa área de prazer ou de conhecimento. E é muito natural também que na advocacia você ache que vai advogar em determinada situação e acabe indo para outra. Eu costumava dizer que na faculdade eu namorei com penal, mas casei com civil. Isso acontece com todo mundo. É natural que você, ao longo desse bacharel, você troque de opinião diversas vezes, que você queira fazer diversas coisas. Só que advogar para o cliente não pode ser assim. Você não pode pegar um penal de manhã, um trabalhista à tarde, uma família de noite, não dá. Você acaba encontrando o seu caminho. E nessa de encontrar o seu caminho, você vai se especializando, vai se tornando um excelente profissional, com seus erros e com seus acertos. Se preparou para o caso? É
é importante demais. Às vezes as pessoas advogam para os outros, se preocupam apenas com os honorários e sequer estudam um caso. E isso é engraçado porque a gente percebe isso muito mais do advogado de uma banca famosa, de uma banca de boutique, de um escritório grande, ou seja, esse despreparo, essa falta de zelo de sequer ler o processo. E às vezes um advogado pequeno, sozinho, que teve tempo para ler aquilo ali, ou pelo menos carinho com o seu cliente, chega muito melhor preparado na audiência e ganha. Simplesmente por isso. Simplesmente porque sabe o nome completo da parte. Então, às vezes eu vejo uma briga muito grande de pessoas que falam assim: poxa, como é que eu vou entrar nessa profissão se tem um escritório lá de milhões? Como é que eu vou concorrer com essas pessoas? Não se preocupe, gente. Carinho com o seu cliente é a resposta. Muitas vezes você encontra bons honorários vindo de lugares que você menos imaginava. Honestidade, carinho e atenção. Essa é a mensagem que eu tenho para dar para vocês. Porque ganhar uma causa é muito gostoso. É a parte da alegria da advocacia, talvez sejam os poucos momentos que a gente possa comemorar. E principalmente quando nossos honorários batem na conta no dia certinho, porque também é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, cobrar nossos clientes. Né? Mas é muito bom ganhar. Só que, mais uma vez dizendo, não é sempre que isso acontece. Mas a chance disso acontecer, ela se dá quando a gente tem carinho e atenção com o nosso cliente. É a mensagem que eu passo para vocês. De todas as vezes que eu vejo pessoas falando sobre advocacia, eu percebo que as pessoas esquecem simplesmente dessa última parte. De você ser honesto com o seu cliente, ser verdadeiro, cobrar a honestidade do seu cliente também. É muito difícil você advogar para alguém que está mentindo para você. Ter carinho e atenção com aquela pessoa que faz parte de uma família, que faz parte de uma sociedade, que tem deveres e obrigações. Networking, vou tentar ser um pouco mais breve. Networking é, mais uma vez voltando naquela questão do tempo, você precisa fazer disso, porque através dos colegas, através das pessoas que você conhece, você vai melhorando dentro dessa profissão. E é uma profissão, gente, que assusta um pouco porque é uma profissão de pessoas soberbas. O tempo inteiro você está lidando com vaidade, você está lidando com alguém que escreve melhor, alguém que fala melhor, alguém que se apresenta melhor. É uma competição. E todas as vezes que você se embate em uma causa, você está elevando o seu direito, arguindo suas sustentações para ir de encontro com os desejos e anseios alheios. Então você precisa ter em mente que, apesar de ser um mundo assim, é muito importante que você seja cortês, que você seja amigável com as pessoas e que você não tenha medo de perguntar, porque ninguém nasceu sabendo. É impossível que todo mundo saiba tudo o tempo inteiro. Se você tiver humildade de chegar e perguntar o que você precisa, com certeza você vai ser bem atendido. Esse foi o respaldo que eu sempre tive dos tribunais. Apesar dos meus colegas sempre reclamarem: poxa, eu chego lá, a pessoa me atende de má vontade, a pessoa não me atende, me deixa esperando, etc. e tal. Talvez vocês não vão vivenciar muito disso, porque hoje com esse processo judicial eletrônico a gente sequer precisa sair de casa às vezes. Então, melhorou. Mas lembre-se, vocês estão lidando com gente o tempo inteiro e todo mundo é importante. Desde o porteiro, na hora que você chega e dá bom dia, que vai te barrar ou não, te pedir para passar na cancela eletrônica ou não, vai te tratar enfim, com atenção, até o juiz que precisa despachar aquilo que você precisa. Organizar sua rotina de trabalho é o sucesso e depende de estar sempre pronto. Então, mais uma vez voltando a dizer, não basta você estudar o caso do seu cliente, não basta você saber como cobrar para não ficar no prejuízo, enfim, você tem que se organizar do início ao fim num processo. Só que muitas coisas acontecem da noite para o dia, então você tem que estar preparado para isso também. Você vai ter que organizar seu tempo para que você consiga ter sucesso, ter êxito na sua causa e ainda administrar a sua vida, porque são muitas coisas que envolvem esse processo. Com isso tudo, você vai estar com um sinal verde para partir. Rodrigo, basta só isso? Claro que não. A gente aprende a cada dia, a cada situação, a cada erro. Aprender com os erros eu acho que é o ponto-chave, é o ponto principal nessa longa caminhada que é a advocacia. Eu desejo que para vocês seja mais fácil do que foi para mim, seja melhor do que foi para mim, mas principalmente que vocês tenham uma atuação honesta,
carinhosa e atenciosa com seus clientes. É o que eu tenho para dizer para vocês hoje. Muito obrigada, Rodrigo. Agora nós vamos passar a palavra para o Dr. Henrique. Muito obrigada. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bom, gente? Consegue me ouvir no fundo? Isso aí, vamos acordar. Quer café? Então vamos lá, gente. Vou precisar de uma ajuda aqui no pessoal do slide. Termina aí, por favor, irmão. Olha aí. A Davi Rodrigo, adota aí, galera. Coloca de novo aí no Instagram, @Davi Rodrigo Custódio. Dez passos, isso. Deixa eu clicar nele mesmo. Gente, boa tarde. Meu nome é Kendrick Xavier, sou advogado há 12 anos. Não me formei no CIUB e não conheço o auditório de vocês. Mas é lindo, gente. Parabéns. Vocês pagam uma mensalidade que vale a pena. Bom, gente, eu era fiéis e na minha faculdade, UDF, eu devo muito. Aliás, quero agradecer o CIUB, na pessoa da professora, ao pessoal da Jovem Advocacia, que teve o carinho de falar com vocês, porque eu vou falar para vocês aqui, não é o lado bom da advocacia, eu vou falar o quanto eu errei. Cada um vem aqui e fala, pô, a advocacia é legal, a advocacia você pode ficar rico, que bom, pode ficar, eu espero ainda ficar mais rico ainda. Mas eu vou falar de 12 anos ralados, eu formei em 2007 na UDF e na minha época não existia essa galera do bem, que gastava o tempo, o dinheiro, outras coisas, para estar aqui ajudando vocês. Gente, tudo que o CIUB está passando para vocês é uma parte da realidade do advogado. É uma parte. E hoje eu vou tentar passar para vocês, em 10 passos, como o que a gente está estudando aqui não vai ajudar lá fora. Não vai ajudar lá fora. Você vai ser muito bom, muito técnico e vai sacar muito de direito. Parabéns. Vai passar num concurso. Mas para advogar, você precisa saber muito mais do que direito. O direito vai ser 20% do que você vai prestar lá fora. Você vai precisar de saber de administração, de marketing, até de como começar uma palestra, como eu comecei aqui para tentar acordar vocês. Gente, é com muita humildade que eu agradeço realmente essa oportunidade, porque eu quero fazer por vocês o que não fizeram por mim. Não abriram meus olhos quando eu comecei lá em 2007. Eu abri meu primeiro escritório numa cidade satélite chamada Paranoá. Alguém é do Paranoá aí? Eu sei, eu não ia levantar a mão também. Oh, você levantou. Coragem, coragem. Tem nada não, eu já morei lá também. Então, mas olha só que legal, galera. Quando eu comecei, eu morava e atendia numa kitnet no Paranoá. Não era muito legal e eu não suponho, eu não peço que vocês façam isso, porque é errado. Mas como eu te falei, eu vou falar sobre os erros e não sobre os acertos da advocacia. E durante esse tempo, a gente aprendeu muito, muito mesmo. E hoje eu vou passar para vocês, em 10 passos, como a gente erra menos. Abrir o escritório sozinho ou com um sócio. Gente, o Rodrigo falou aqui há pouco sobre a possibilidade de nós estarmos começando uma advocacia com um sócio. Quem é da relação internacional aí? Só você, professora? O resto do pessoal tudo direito? Vocês estão em qual semestre, por favor? Sexto? Quarto? Tem gente do segundo? Devia ser proibido. Você vai desistir? Não, tô brincando. Seguinte, gente, deixa eu só fazer uma pergunta. Quem quer concurso público? Pode falar. 50%? Mais? Não, levanta a mão aí. Concurso público, galera. Beleza. Advocacia. Coragem. Coragem. Eu lembro quando eu fiz isso na UDF, 60 alunos na minha turma, e só levantou eu, Bruno Rangel e mais um maluco. E graças a Deus a gente está sobrevivendo na advocacia e sobrevivendo bem. Galera,
a advocacia não é fácil. Ele falou uma frase que me machuca todo dia. A advocacia não é para covardes. Não é. Você tem que ser maluco. Você tem que agarrar a parada com raiva e fazer valer a pena o direito do seu cliente. Se você vai ter um sócio, escolhe um sócio bom, porque eu escolhi os piores. De verdade. Eu fui traído 2 vezes, não pelas minhas namoradas, mas pelos meus sócios. E aí perdi muito dinheiro e perdi tempo com isso. Gente, se vai escolher um sócio, procura alguém que você tenha afinidade, para você não perder tempo e quem sabe você perca até a vontade de advogar, como aconteceu numa sociedade que eu tive em 2015, com uma aluna daqui, que eu não posso falar o nome, mas que ela sofreu muito com um outro sócio nosso, e eles chegaram a brigar, e realmente foi muito grave, porque teve até intermediação da OAB para resolver o problema. Mas ela desistiu da advocacia. Então, quando a gente vai pensar em sócio, procura alguém que você tenha afinidade. E é como um namoro, tá, gente? Você não chega e pede para casar, não. Chega, sai para almoçar, sai para jantar, sai para o cinema. Começa pequeno. A ideia da advocacia é você usar o método de startup. Você não chega e aluga um auditório, aluga 5 salas. Você começa a advogar em casa. Ou se você não tiver dinheiro e quiser um coworking, eu sugiro um coworking bem legal aí depois. Tá, gente? Então vamos falar aqui do próximo passo. Sócios, só se for uma pessoa do bem. Nicho. Nicho nada mais é do que o espaço que você vai atuar. O Rodrigo falou aqui sobre você se tornar especialista. Isso é bom? Depende. Se você está ganhando dinheiro. No meu ponto de vista, mais importante do que você ser um especialista, ou ser um doutor, eu não estou falando doutor advogado, não. Estou falando mestre, doutor, PhD. É interessante que você pense. Isso está convertendo em dinheiro para mim? Isso está convertendo em resultado financeiro? Qualidade de vida. Porque a advocacia, se você não sabe fazer, ela machuca. E eu te falo porque eu passei 12 anos, graças a Deus, dos quais os últimos 5 eu comecei a advogar de forma empresarial. O que é isso? Gente, o advogado que a Constituição fala, essencial para a justiça, é muito legal no processo, dentro do processo, mas você advoga fora também, você atende cliente também, você recebe o cliente também. Eu vou contar um caso de um grande advogado aqui de Brasília, não vou citar o nome também, mas que ele falou assim, cara, o que adianta, eu estou fazendo mestrado, terminando doutorado, e chegou um cliente lá na minha sala, uma sala pequena, e falou assim, olha cara, eu só não vou te contratar porque você não tem uma sala de reunião bonita. Desse jeito. Tá, mas o CIUB não vai ter tempo para você aprender isso. O CIUB não por uma questão de gestão de carreira, mas é porque é uma coisa nova. A advocacia, ela foi muito tempo uma coisa feita de forma artesanal. A pessoa vai advogar, o cliente batia na sua porta. Hoje, se você não tem um nicho, hoje, se você não sabe o que você vai atuar, você quebra. Como acontece com a maioria dos advogados. Entra, abre uma sala bonita, gasta uma grana com móveis bonitos, num prédio bonito, ao lado do TJ, muito bonito, mas o cliente não vai bater na sua porta. Você tem que ser conhecido. Você conhece a pessoa do seu lado? Isso é network, gente. Não existe isso de você sentar do lado e não falar com a pessoa do lado. Você quer ser advogado? Começa a falar. Precisa de falar. Precisa de falar. Você precisa de se apresentar. Você precisa de se jogar mais. Por que adianta? Hoje vocês estão num evento maravilhoso, com uma estrutura maravilhosa, com pessoas que estão se dedicando a vocês, e talvez vocês vão conhecer seus próximos sócios aqui, como aconteceu comigo. Eu conheci sócios dentro da OAB, e para isso a gente tem que falar. Então, na escolha do nicho, que eu vou falar para vocês é muito simples. Depende. Se você está ganhando dinheiro com tributário, mantenha o tributário. Se você está ganhando dinheiro com criminal, como eu comecei no crime, beleza, bancou minha vida até hoje. Agora, se você precisa de sobreviver e oferecem uma ação para você de divórcio, você vai fazer? Você está sem grana, tá, né? Lembra disso? Você vai fazer.
Você vai saber quanto é, você vai estudar, e se você não souber, você vai aprender e vai fazer bem feito. Porque você não vai começar sabendo tudo. E para isso, o cara do lado que você não perguntou o nome até agora, ele pode saber. E esse cara que está do seu lado pode saber e fazer rápido. E na advocacia, isso se chama parceria. Eu não sei nem 1/10 de todas as áreas do direito, mas eu conheço gente que conhece. Se eu precisar de trabalhista, eu estou olhando para a Lohane. Se eu precisar de mais alguma coisa, eu estou com o Rodrigo, com a Ana. Essa galera está do meu lado. Eu não vou precisar de saber tudo, porque eu sei da minha área. E isso me dá tranquilidade. Tá bom? Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Localização e espaço físico. Vou passar bem rápido sobre isso. Gente, um exemplo prático. Depende. Você vai abrir um escritório no Lago Sul. Seus clientes são do Lago Sul? Beleza. Vocês querem abrir uma casa top no Lago Sul. Um aluguel de 20 mil, móveis de mais 500 mil. Enfim, vocês vão gastar uma baba que talvez vocês não tenham. Mas eu quero abrir no Lago Sul porque eu acho legal. Não funciona assim, gente. Vocês têm que saber qual é o seu nicho. Eu vou falar do caso de um advogado aqui de Brasília que abriu um escritório pequeno perto de uma área onde acontecia rescisões trabalhistas, nos sindicatos, no CONIC. Ele percebeu que toda vez que o pessoal saía do sindicato, saía chateado e procurando advogados. O que ele fez? Abriu uma salinha pequena. Só que essa sala pequena ganha mais do que muito escritório no Lago Sul. E qual é a pegada? Ele entendeu que aquela localidade era específica para a área que ele estava atuando. Então depende. O meu escritório e o coworking que eu sou proprietário, ele fica ao lado do TJ. Por quê? Porque ele atende os advogados, ele atende os clientes de Brasília, TJDFT. Mas se eu tivesse área de atuação em cidades satélites, maravilha! O Paraná me deu muita coisa. O Paraná me ajudou muito, porque a sequência de ações criminais que eu peguei nessa satélite me bancou até hoje. Ok? Vamos ver aqui qual é o próximo. Mídias sociais. Então, quando eu comecei com essa história de mídias sociais, tem uns 3, 4 anos atrás, e todo mundo me zoava. Blogueirinho, enfim, e outros nomezinhos. Ah, você vai virar não sei o quê. Ah, você tá se queimando. Ah, você tá... Cara, hoje essa galera que falava isso de mim me pede orientações de como chegar aonde eu cheguei. E eu te digo, eu não estou aqui hoje palestrando para vocês porque eu não sou conhecido. Algumas pessoas me conhecem. E algumas pessoas do meu nicho de atuação, advogados. Quem sabe pessoas até melhores do que eu. E com certeza tem pessoas melhores do que eu. Mas eu me expus, como eu sugiro que vocês façam. Cada um vai ter seu tempo. Nem todo mundo tem a cara de pau de chegar aqui e falar boa tarde, vamos tomar café. Mas começa, gente. Começa. Eu lembro do primeiro dia que eu fiz o primeiro vídeo, com muita vergonha no meu carro, eu decidi. Eu falei, cara, eu não vou mais ficar sob o jugo dos meus amigos que falavam me zoando. Eu falava, pô, cara, você vai falar mesmo? Você vai virar blogueirinho? Beleza. Foi 1 mês me zoando, 6 meses me zoando, 1 ano me zoando. E hoje, quando eu posto, eles dão like. E me contratam também. Isso que é legal. Então, mídia social, gente. Outra coisa, dica para mídia social. Saiba separar. Vocês são gente. E gente relaciona com gente. Não adianta você colocar uma marca, Law Experience, massa, legal, mas quem é Law Experience? Vocês têm rostos, vocês têm alma. Então, se vocês querem ser advogados, mostrem esse lado também, mas de uma forma ética e profissional. Não adianta dar para mostrar você todo dia, sei lá, se expondo demais, ou falando sobre coisas que não são do tema, porque isso vai te afastar do seu objetivo. Você tem que nichar, você tem que especificar o que você vai querer. Não adianta você falar sobre, sei lá, culinária e advocacia. Não, eu quero falar sobre advocacia, eu quero ser conhecido como advogado que mexe com direito empresarial. Então, eu vou estudar empresarial, eu vou falar sobre empresarial e eu vou ser coach de empresarial. Né, coach? Então tá, mídias sociais passou, vamos lá para o próximo. Novo advogado, o Rodrigo falou sobre isso também. Gente, a advocacia mudou muito. E quando eu vi que tinha relações internacionais dentro dessa questão do Law Experience, eu fiquei muito feliz. Porque qual é a pegada? O direito já não é mais só o direito. Você tem que saber o direito não vai te diferenciar do cara do lado. O cliente não vai te contratar porque você sabe de direito, não. Ele vai te contratar porque você sabe mostrar que você sabe o direito.
De nada adianta você ser um doutor, e eu mais uma vez reforço, não um doutor de advogado, se você não souber demonstrar isso. Então faça com que o seu conhecimento redunde em qualidade de vida para vocês. E eu reforço, não é grana. Se você quiser correr só atrás de grana, beleza, talvez você se frustre ou você fique rico também. Mas a qualidade de vida, essa não tem preço. E aí eu vou falar um pouco de mim também. Eu era servidor público, não ganhava mal, era analista de um ministério. E tinha uma vida estável. Estável, só isso. Eu não tinha uma vida feliz. Larguei tudo, pedi exoneração, já tem um tempo. E hoje eu vivo 200% da advocacia. E eu sou viciado em advocacia. Eu amo advocacia. Eu respiro advocacia. E eu tenho muita felicidade de mostrar para vocês que é possível viver de advocacia com sabedoria, com empreendedorismo. A advocacia não pode ser vista mais com romance. A gente tem que ver a advocacia como uma empresa. A advocacia é uma empresa. E vocês são vendedores. Ah, não, doutor, mas você não pode falar isso porque não existe mercantilização do direito. Realmente, você não vai vender o direito, mas você vai vender a sua imagem. De forma ética, claro, mas você tem que ter uma imagem. Finanças. Mais uma vez, como a gente estava falando, não adianta a gente pensar exclusivamente na questão do direito. A finanças é e foi o meu mais difícil ponto de aprendizado. Quando eu percebi que eu tinha que parar de estudar direito para estudar gestão, foi quando eu me machuquei. Assim, eu falei, caracas, mas eu amo tanto direito, mas eu gosto de ser a pessoa que vai resolver a ação. Só que eu tinha que decidir, ou o escritório crescia, e eu delegava para minha gerente, e ela ganha dinheiro com isso, e eu faço a parte de gestão. Gestão é captação de clientes, saber quem está pagando, saber quem não está pagando, fluxo de caixa, capital inicial. E são coisas que a gente não aprende na faculdade, mas que é acessível. E hoje a Law Experience conseguiu para vocês startar isso dentro de vocês. Graças a Deus eu vejo que a maioria está acordado, tirando um pessoal ali do fundo, tudo bom? Que está um pouco cansado, mas é normal, gente. Depois eu vou pagar um café para vocês. Mas é isso, gente. Vocês tiveram a sorte de o CEUB gastar tempo com vocês para explicar para vocês que a advocacia vai ser feita com muito mais do que o direito. E parabéns para o CEUB por isso. Parabéns mesmo, tá bom? Finanças, então, eu vou dar só uma dica. Não vá começar hoje um escritório sem saber de finanças. Qualquer coisa me liga, eu ajudo. E nem vou cobrar consultoria, tá? Dessa vez não. Mas quando vocês estiverem ricos, eu vou cobrar. Como dividir tarefas, ser bom em tudo? O Rodrigo falou sobre isso. Cara, não dá para ser bom em tudo. Eu não conheço um cara que é mestre em tudo. Meu pai falava, mestre de tudo significa mestre de nada. Quando você é mestre de tudo, na verdade você não é bom em nada. É isso mesmo, vocês imaginaram. Então, gente, eu espero que vocês consigam entender que na divisão de tarefas de um escritório, e eu falo escritório como uma empresa, você vai precisar de um gestor, alguém que entenda de recursos humanos, pagar contas, fechar um contrato de aluguel. Isso não tem nada a ver com advocacia. Você vai precisar de um cara muito bom na parte técnica. E aí, por que você não perguntou o nome do cara do lado até agora? Porque esse cara do lado pode ser o cara que vai fazer as peças perfeitas para você. E vocês vão ganhar dinheiro juntos. E depois, você precisa também de uma pessoa que conheça gente, network, porque cliente vem de cliente. Eu te digo até hoje que de todas as mídias sociais, todas as formas de propaganda e publicidade que eu conheço hoje, não existe nenhuma que se assemelhe à questão de indicação boca a boca. Quando o cara chega e fala assim, meu irmão, aquele cara é muito bom, ele resolveu a minha causa em tanto tempo, e ele cobrou caro, mas ele vale a pena. O cliente vai para o seu escritório com a certeza que ele vai ser bem recebido e que ele vai ter o trabalho dele atendido. Ele vai receber a atenção que o Rodrigo também falou na palestra dele. Gente, é network. É network. Eu conheço um cara, esse eu posso falar o nome, Severino Cajazeiras, professor. Eu acho que ele foi professor do ODF aqui também, que hoje ele é deputado, ele está com distrital, enfim, está com secretário.
É, secretário. Perfeito. Meu amigo Severino, ele fala para mim, ele fala assim, Kendrick, a minha meta é fazer um amigo por dia. E o cara é fera nisso. Se ele sentasse aqui com vocês, ele já tinha tirado selfie com cada um de vocês. Ele faz isso. E você lembra dele daqui a 8 anos, quando você estiver passando, falando, caraca, aquele cara foi gentil comigo. E hoje, graças a Deus, ele não está no governo do GDF à toa. Ele conhece muita gente. E uma das pessoas que ele fez isso é o nosso governador, que hoje está eleito. Então, ser bom em tudo? Não adianta ser bom em tudo. Escolha. E outra coisa, gente, se analisem com muita seriedade. Vejam dentro de vocês. Tem gente que não gosta de ler, tem gente que não gosta de gente, tem gente que não gosta de... Eu tenho um advogado no meu escritório que fala, doutor, eu quero trabalhar de casa de cueca. Eu não quero mais atender cliente. Me passa as peças que eu faço a peça para você. E ele faz as peças bem para mim. Tá bom, ele não quer ver gente, eu quero ver gente. E ele faz as peças para mim. Você não precisa ser bom em tudo, gente. Ele gosta de jogar PlayStation e fazer peças. Tá bom, tá ganhando dinheiro dele. Ciclo de retorno financeiro da advocacia e seu tempo. Gente, a palavra é essa, paciência. Não existe no mercado algo que demore tanto quanto a advocacia. Você começa hoje para uma ação que demorar 6 meses, 1 ano, 2, 3, ou como uma outra que eu fui julgado esse ano, que era de 2003. Então, gente, não adianta você começar a advocacia e falar, cara, eu vou ficar rico. Existe sim essa possibilidade, mas essa é menor. Não se atenha a isso. Se atenha à realidade. Você vai começar para advogar e você vai ter dificuldade de ter fluxo de caixa, porque a advocacia demora. Você não faz uma ação para receber hoje, quando você está começando, você vai pegar a ação para ganhar no êxito. Ou seja, daqui a, 60 dias, 1 ano, depende. E você tem que ter essa paciência e essa sabedoria, porque senão você vai se frustrar. Não adianta, gente. A advocacia é um ciclo difícil e é um ciclo longo de retorno. O seu payback do que você vai gastar no escritório demora muito tempo. Agora que eu estou com o meu escritório totalmente pago, isso já demorou 2 anos. Isso demora, gente. Demora de verdade. Então você tem que ter um pouquinho de paciência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, tem aquela frase que fala que a gente é o resultado das 5 pessoas que nos cercam. Isso é verdade. A advocacia vai ter muita gente que vai estar falando sempre mal. Nossa, tá difícil. Nossa, eu tô sem grana. Nossa, eu vou desistir. Nossa, eu vou para o concurso público. 50% ou mais da galera aqui, né? Mas eu digo, quem está empolgado e quem está fazendo a diferença na advocacia não abre mão. E você tem que se juntar com essas pessoas. Pessoas que vão fazer a diferença na advocacia. Como essa equipe está aqui na frente. Essas pessoas, daqui a 1, 2 anos, não vão estar reclamando, não, mas teve problema, ou teve crise no Brasil. Para quem faz a diferença, isso não atinge. Você vai fazer o seu salário, você vai escolher o seu target, e você vai se sentir feliz se você gosta disso, né? Eu espero que realmente vocês, nessa análise, vocês consigam se entender e escolher. A advocacia tem os seus prós e tem os seus contras? Tem. Tem sim. Mas colhe com quem faz acontecer. E aí eu digo uma coisa, eu tenho mentores até hoje. Um deles é Juliano Costa Couto, ex-presidente da Ordem dos Advogados, e é um cara que vai estar aqui na frente de vocês. Falem que eu falei bem dele, tá, gente? Porque ele pode passar alguns clientes para mim. Por favor, gente, depois você passa conta de vocês que a gente passa uma gradinha. Gente, é simples, ele é meu professor, e mais que meu professor, ele é meu amigo e meu colega como profissional, e eu admiro ele, não porque ele está dando certo, não porque ele faz advocacia diferente, mas porque ele é alguém que passa positividade, a positividade que eu preciso para sobreviver na advocacia. E a palavra é essa, sobreviver. Não é fácil, não. Rodrigo falou isso, não é só feito de dias fáceis. A gente tem dias difíceis também na advocacia. Olha só, dias fáceis não são a regra, cada um tem seu tempo para brilhar. Tenha fé. Cada um tem sua fé aqui, eu espero. Eu tenho a minha. Eu sou cristão, eu acredito em Cristo. E eu te falo, eu já tive várias vezes perto de desistir. E se eu não tivesse um botão que eu aperto na hora que está pegando fogo e falo, meu irmão, vou segurar a onda, eu já tinha desistido. Porque não é fácil você ganhar 30 mil
numa ação e no próximo mês você não ganha nada. Você ganha 40 mil numa outra ação e você passar 2 meses sem ganhar nada. Isso é treino de fé. Você vai treinar a sua fé. E se você conseguir passar por isso, cara, eu te garanto, sua qualidade de vida vai ser muito, muito, muito interessante. E uma outra coisa que acontece muito nesse mundo de mídia social é que todo mundo quer, do dia para a noite, andar de Mercedes, todo mundo quer, do dia para a noite, morar em Beverly Hills, ou pelo menos sair do Paranoá, que era o meu caso. Graças a Deus eu saí, gente, estou morando aqui perto agora, tá, gente? Mas foi demorado. E o que eu posso te falar? Gente, cada um tem seu tempo. Não se compara, não. Não se compara. Tem advogado hoje que tem menos tempo do que eu, que ganha mais do que eu? Vários. E tem advogados que já começaram antes de mim e que estão ganhando menos do que eu? Tem. Cada um tem seu tempo. Então tenha fé em você mesmo. E a palavra que eu vou deixar para vocês hoje é só essa. Fé. Fé na advocacia, fé em vocês mesmos. E parabéns. Bem-vindos à advocacia. Obrigada, doutor Kento. E agora eu passo a palavra para a doutora Aline Nala. Fazer igual faz com criancinha. Olá, pessoal. Boa tarde. Não, tá muito fraco isso. Boa tarde. Boa tarde. Isso. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nesta tarde, poder compartilhar um pouco da minha experiência como jovem advogada. Bom, meu nome é Aline Nala e... Deixa eu esse negócio aqui. Meu nome é Aline Nala. Eu sou consultora jurídica e advogada desde 2015, menos do que os meninos, então eu ainda sou uma advobaby. Eu sou uma jovem advogada e, pessoal, estou me graduando, ou melhor, me pós-graduando em Direito Imobiliário e Condominial. Eu faço parte, como já mencionaram, dessa comissão maravilhosa que é a Comissão da Advocacia Jovem e Iniciante. E desde já eu deixo o convite para vocês que assim que tiverem com a vermelhinha de vocês em mãos, fazerem parte junto conosco desta comissão, que é uma comissão que nos dá muita oportunidade e essa é uma delas, de estar palestrando aqui para vocês. É uma honra muito grande. E eu faço parte também das advogadas da capital e sou idealizadora de um perfil que é o alininala.adv no Instagram. O pessoal, igual o Kendrick fala, né? Fala que a gente é blogueirinha jurídica, mas não é isso, pessoal. A gente apenas compartilha um pouco da nossa vivência na advocacia, porque a gente também entende que nas mídias sociais podem estar os nossos clientes, não é verdade? Pois bem, antes de começar a falar o meu tema, que é um tema muito importante, o pessoal falou sobre como abrir escritório, falou sobre a vivência na advocacia. Agora eu vou explicar como é que a gente vai cobrar dinheiro e ganhar dinheiro. Isso é muito bom. Quem quer ganhar dinheiro aqui? Assim, e eu quero fazer primeiramente uma pergunta para vocês. R$25 é justo para você receber por uma audiência de conciliação no Juizado Especial Cível? Quem acha justo aqui, levanta a mão. Ninguém? É isso mesmo, pessoal. Não é justo, mas isso acontece. Infelizmente, é uma realidade que muitos advogados, no início da carreira, aceitam realizar uma
audiência de conciliação no juizado especial por R$ 25. Pessoal, a frase que eu quero deixar aqui hoje para vocês é o seguinte: honorários advocatícios não são gorjeta. Você tem que saber cobrar e cobrar bem por isso. Não avilte o seu honorário, ok? Então, vamos falar sobre o nosso pilar, que é a tabela da OAB, correto? Nós temos que tomar como base a tabela da OAB. Ok. Por quê? Se não tomarmos como base a tabela da OAB, nós podemos responder um processo de ética e disciplina na OAB, certo? Nós podemos responder, porque nós estaremos infringindo o código de ética da OAB. Então, a primeira coisa que nós devemos nos ater é não cobrar abaixo da tabela da OAB. Não cobre. Por mais que você esteja no início da sua advocacia, você tem que se valorizar. Porque se você não se valorizar, você não vai ser valorizado. Tá joia? Segundo passo, que eu particularmente, a Aline e Nala, acho muito importante. Mas não é do dia para a noite que você vai ter essa noção. Mas eu acho importante você ser especialista. Assim como o Kendrick falou do pai dele, eu também entendo uma frase parecida aqui. Quem é generalista não é especialista. Mas a partir do momento em que você é especialista em uma área e os seus resultados são vistos de forma ética, tá? Porque também tem gente que acaba de soltar um preso e tira foto com o preso, tá solto. E aí posta nas redes sociais e todo mundo está infringindo o código de ética. Mas enfim, os seus resultados tornarão você uma autoridade no seu assunto, quando você for especialista naquele assunto. Eu demorei também, como o Kendrick falou, comecei na área criminal. A minha cidade também não era o Paranoá, mas era Ceilândia. Tem alguém aqui que foi da Ceilândia? Eu também não levantaria. Tá, tudo bem, gente. Eu era da Ceilândia, então lá também me favorecia a área criminal. Conhecia a quebrada. Então, comecei na área criminal. A gente, igual o doutor Rodrigo falou, a gente namora, né, o crime, mas a gente casa com o civil. E eu me encontrei, depois que eu mudei da Ceilândia, fui morar em condomínio e eu vi a necessidade. E eu fui me especializar em direito imobiliário e condominial. E pessoal, quando você se especializa, igual o doutor Kendrick falou, você não precisa saber de tudo. Você dá para fazer parcerias com outros colegas. É óbvio, com o network, né? Você vai fazer parcerias e a área que você não conseguir fazer, você pode fazer parceria com outro colega e ele vai estar te ajudando. Então, você sendo especialista, você vai ter uma autoridade. E a sua autoridade, ela vai fazer com que isso seja um valor que você possa cobrar por aquilo, certo? O próximo passo seria, na minha opinião, a cereja do bolo, sabe? É onde você divide os homens dos meninos. É quando você aprende, na prática, a precificar a sua hora. Porque nós advogados, ou melhor, estudantes de direito em si, eu particularmente, vou falar por mim, né? Acho que vocês não, acho que todos aqui gostam, mas eu particularmente não gostava muito de cálculo. Mas é importante a gente aprender cálculo, a precificar quanto que vale a nossa hora. Por quê? Porque para o advogado, o nosso maior ativo é o tempo. E tempo é dinheiro. Tempo é o quê? Isso, pessoal, vamos acordar. Então, tempo é dinheiro, você não pode perder o seu tempo. Você é jovem, advogado, você vai estar lá cheio de expectativas e estar lá no Instagram, só curtindo e comentando a foto do pessoal. Não, você tem que estar trabalhando, sabe? E nisso, você tem que saber quanto que vai ser o seu tempo. No momento que você vai ter tempo para ir lá, fazer o seu post, sair, curtir, compartilhar, depois comentar no WhatsApp, fazer alguma coisa, mas o seu tempo é dinheiro.
E aí entra a parte da gestão, entra a parte de vários outros fatores que nós devemos aprender e entender. Que a advocacia realmente é uma empresa, que a gente não aprende tudo que a gente deveria aprender em relação à advocacia na faculdade, certo? Então, a advocacia, você tem que aprender a precificar os seus honorários, a precificar a sua hora. E como seria isso? Hoje não vai dar tempo de explicar, calcular junto com vocês, quem sabe uma próxima oportunidade. Então eu vou falar simplesmente dos 5 pilares, que são as principais formas de você precificar os seus honorários, que é o custo da sua mão de obra. Você tem que definir o custo da sua mão de obra, quanto que você vai gastar com aquele processo, quanto, sabe, você vai atender um cliente durante 2 horas no escritório, depois você vai estudar aquele caso mais durante 4 horas, vai ter audiência durante mais ou menos 3 horas, audiência de conciliação, e se você tiver que fazer um despacho antes com o juiz para despachar uma liminar. Então, pessoal, tudo é tempo, e tempo demanda dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, depois disso tem o custo fixo. Então aí você vai calcular o seu custo fixo. Se você já tiver aberto o seu escritório, você vai ter aquelas suas despesas fixas, com aluguel, com água, com luz, internet, e até em casa também, em home office ou no cowork, enfim, tudo a gente tem um custo. Então você tem que colocar no papel quanto que é o seu custo fixo. E também tem a margem de lucro desejada. Como seria isso? Um valor que você quer ter líquido por mês. Por exemplo, R$8.000 para início na advocacia, tá legal? Beleza, tá legal. Mas esses 8.000 líquido, fora o valor do custo fixo, fora o valor do custo da mão de obra. Então, tendo esses 3 pilares, tem a questão, você vai colocar a sua autoridade. Se eu me formei, me pós-graduei e tenho autoridade para fazer um parecer jurídico, eu vou cobrar mais por aquilo, certo? Então tem a questão da autoridade. E, por fim, a parte dos tributos, porque nós também pagamos tributos. Imposto de renda, ISS, que é Imposto sobre Serviço, IPTU, caso alguém alugou a sua sala, enfim. Então, são custos que você, juntando todos esses, mas analisando a tabela da OAB, você vai poder precificar o seu honorário. Tá vendo? Como é simplesmente falar assim, eu cobro 2.000. Aí o cliente fala assim, mas o advogado aqui cobrou 1.500. Aí você fala, não, então eu faço por 1.000. Não, gente, não é assim. Se você fizer isso, você vai fazer o quê? Pagar para trabalhar. Isso, eu vou te falar, acontece muito, mas vocês não vão fazer isso, eu tenho certeza. Outra coisa muito importante é você dar ciência ao seu cliente sobre os riscos da sucumbência contra e falar para ele também dos honorários de sucumbência ao seu favor. Por quê, pessoal? Tem muito cliente que você, às vezes, fala e ele não entendeu, ou você só colocou no contrato, por isso que é bom ter um bom contrato também, contrato de prestação de serviços de honorários, porque quando você faz um contrato com o cliente de um valor da causa e você ganha aquela causa, além do valor do êxito que você vai ganhar, você iria ganhar também o valor dos honorários sucumbenciais. E muitas das vezes o advogado, o cliente acha que aqueles honorários sucumbenciais já é o seu êxito e aí não quer pagar. Então, assim, tem que deixar muito claro. Ou também tem a questão dos honorários contra, né? No qual o cliente tem que ter ciência que ele tem que efetuar esse pagamento, caso venha a, infelizmente, perder a causa, a demanda. Então, assim, tem que deixar muito claro, muito especificado para o cliente, para que isso, mais cedo ou mais tarde, não venha trazer prejuízo para vocês. E, quando você for fazer a contratação, você tem que saber ser maleável, não apenas dar o preço e simplesmente por isso ficar. Porque, como eu falei, na esquina ele vai ter outros advogados cobrando bem menos. Então, você vai mostrar para ele a sua autoridade, mostrar para ele que você está cobrando com autoridade porque você se especializou para aquilo
que se ele quiser pagar um preço maior para você fazer aquilo, ele vai pagar, mas que você pode também cobrar uma entrada para ele, facilitar um parcelamento, então dê formas alternativas de preços para ele, certo? E outro ponto seria que eu particularmente faço, é uma dica que eu dou, que isso eu vim aprender recentemente, um ano e meio para cá mais ou menos, que é enviar a proposta para o cliente, não falar já na hora da reunião com o cliente. Eu estou lembrando aqui que uma certa vez lá no meu condomínio, uma vizinha de varanda me chamou: Aline, deixa eu te falar, quanto que você cobra por uma causa para você fazer isso para mim? Na varanda, gente. Imagine, como se estivesse vendendo banana. Quanto que é o preço da banana? Aí você fala, 10 reais, 12 reais. Então não é assim. Então eu lembrei disso. Então assim, passar o preço na hora é muito complicado. Você vai ter a rejeição. Aí é onde você vai ter que ter sabedoria para lidar com a rejeição do cliente. Falar, não tá, entendeu? Então eu particularmente prefiro conversar com o cliente, falar que vou analisar, até porque lá na hora, para você já passar o preço, você não vai calcular o tempo que você vai ter que trabalhar naquele processo. Então é melhor você, com calma, sentar, trabalhar, analisar todos os casos, quanto que você vai gastar com aquele processo para você assim cobrar. E aí, quando você souber o valor, você envia uma proposta de honorários por e-mail para o cliente. Depois de analisar todas as nuances do processo, como eu falei. Eu gosto muito de modelinhos, então quem quiser já estiver pensando em advogar e quiser esse modelo de propostas, eu posso enviar com o maior prazer para vocês. Depois eu vou deixar aqui a minha rede social, vocês me mandem um direct no Instagram, tá bom? E... Ai, meu Deus. Pronto. Pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que a CAGE me proporcionou de estar aqui com vocês, tá? E eu quero deixar uma frase para vocês em relação ao que eu falei hoje sobre honorários advocatícios. Lembre-se sempre, quando você não precifica os seus honorários de maneira correta, você abre mão da dignidade do seu trabalho. É isso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Aline. E gostaria de agradecer mais uma vez aos advogados da Comissão de Advocacia Jovem, da OAB-FDF. E agora, gostaria de abrir a palavra para vocês fazerem questionamentos para os nossos palestrantes. Oi, boa tarde. Queria perguntar para o Dr. Kendrick. O senhor falou sobre diversas coisas que me foram muito ricas, eu aproveitei muita coisa, peguei muita coisa. Mas o senhor falou sobre a possibilidade de começar no escritório, assim, começar advogando dentro do escritório, trabalhando, começando lá, aprendendo lá, porque, deixa eu só... eu tenho a possibilidade de começar a trabalhar em Planaltina, sozinha. Mas minha mãe fala que é muito difícil para mim começar sozinha, porque assim, pode ter muitos apuros, podem ter situações em que eu não vou me sair bem, e pode ser que assim, às vezes um erro muito grande acaba me queimando no mercado. Então assim, será que não é o caso, às vezes, de começar 2, 3 anos, começando num escritório de outra pessoa para aprender? Esse é um primeiro ponto. O segundo mesmo trabalhando num escritório de outra pessoa, às vezes a gente quer pegar uma causa, né, nossa.
E, bom, a gestão de tempo, cada um faz a sua. E parece, mas assim, por exemplo, já aconteceu comigo, eu já formei, de eu ir lá, a pessoa perguntar, como é que é? Chega aqui no meu consultório, a gente vai conversar, só que você vê que a pessoa não quer fechar um contrato. O que ela quer é te consultar, saber se você vai dar uma resposta para ela. Dando resposta para ela, fala, então, prazer, até mais, a gente conversa, eu te ligo. E não procura mais. Isso é uma questão. Outra questão dos honorários advocatícios, que me pareceu, com todo respeito, mas pelo que eu vejo, assim, parece um pouco idealista ter sempre a base, como base a tabela da OAB. Por mais que eu acredito muito na formação que eu tive aqui no CEUB, mas a gente vê que lá fora a questão é outra. A dificuldade é outra. Você vai para uma China, você vai cobrar uma tabela da OAB, a pessoa não prontinha, as pessoas não vão pagar, simplesmente. E você não aprendeu muita coisa para cobrar diferente. Então, como lidar com isso, como precificar de forma mais próxima da realidade? Qual o seu nome? Letícia. Letícia, não tem nada de errado de você começar num escritório, tá? Na verdade, é até mais interessante que você, como eu falei, de você colar com um mentor, pode ser no escritório dele. E isso é necessário, porque os erros, quando são feitos junto com outro advogado, eles diminuem muito. E outra coisa, o advogado ele passa por uma cobrança emocional muito grande. E você sozinha numa sala, com contas para pagar, sua mãe enchendo o saco, não vai ser legal, Letícia. Não vai ser legal. Então, se você quiser entrar no escritório, eu sugiro que você entre num escritório pequeno. Por quê? Porque você vai aprender desde passar pano no chão até fechar um contrato de 1 milhão. Foi uma das fases que eu comecei. Eu já tive em escritórios grandes, já advoguei em escritórios grandes, onde eu fazia apenas uma peça que vinha de São Paulo por um modelo. Eu só trocava endereçamento. E isso não me acrescentou em nada para a advocacia que eu preciso hoje. Então, se você quer ser advogada de escritório, não tem problema. Você pode ser advogado de escritório, mas já querendo um viés para abrir o seu escritório. Isso seria uma saída. Você perguntou tanta coisa que eu esqueci. A primeira foi essa, né? A segunda é como lidar com esse cliente que às vezes só quer jogar a conversa fora, ouvir o que você tem. Não, antes você perguntou outra coisa. Porque às vezes a gente erra. Uns erros, às vezes, tão difíceis que há um medo de se queimar no mercado, não vai. Conheço Planaltina, adoro Planaltina, 020, cuidado. E realmente, cidade pequena você se queima muito fácil ou você faz seu nome muito fácil. São duas vertentes, né? Eu acredito que você possa procurar advogados mais velhos. O Gregory é meu amigo, ele está lá também, eu te passo o telefone dele também. Ele vai te atender com o maior prazer para vocês advogarem. Ele tem escritório lá também. Você pode advogar começando com uma associada. O que é uma associada? É um advogado que advoga junto com um outro advogado e que não tem vínculo trabalhista nenhum. Isso é interessante porque garante uma meritocracia. Se você correr atrás dos seus clientes, você ganha dinheiro. Se você ficar em casa jogando Super Nintendo, igual meu associado, você não ganha dinheiro. Tá. O terceiro, você falou sobre a questão de honorários. Eu falei sobre os honorários, mas voltando nessa questão, assim, a diferença entre parceria e associação. Então, parceria você não tem vínculos jurídico nenhum, tá? O associado é muito mais segurança jurídica para os dois, tanto para o dono do escritório quanto para você que está começando. Porque lá você pode delimitar percentuais, quanto você vai ganhar em quais estilos de ações. Se você deixa uma parceria, é como se fosse um contato. Olha, vamos trabalhar nessa ação aqui? Vamos. Quanto? Me passa 10%. E fica só na conversa de WhatsApp. Eu sugiro que você faça associação dentro das regras da OAB. O site da OAB já tem esse vínculo, tá? O site da OAB já tem esse modelo. Então é muito interessante que você entre no site e você mesmo possa ver isso lá. Eu acho que eu tenho que andar para trás aqui por causa da microfonia. Mas você falou sobre honorários. Então, eu vou te falar sobre a minha opinião, apesar de ser o tema da Nala. Honorários são o respeito que você vai ter na sua profissão. Muito embora eu entenda o seu ponto de vista, porque eu comecei numa satélite onde ninguém paga a tabela. Se você cobrar 4 mil para fazer um divórcio
ou extrajudicial, você quebra. Porque o cara vai do lado e vai fazer por R$1.000 ou até por R$500. Então, eu acho que, jogando muito aberto com vocês, tá, gente? Depois, se vocês quiserem me processar, eu passo o meu nome. Não tem problema, não. Eu espero que vocês tenham bom senso. Que se vocês fizerem alguma coisa, tomem cuidado, porque vai ser o seu nome. E a ordem é muito severa na averiguação dessas coisas. A ordem é severa na averiguação dessa ética profissional. Você não pode aviltar a profissão nossa. Então você fala assim, mas eu quero colocar mais baixo, eu quero fazer um valor abaixo da tabela. Cuidado, cuidado. Não é uma coisa que é assim, que você vai ter a chancela da ordem dos advogados. Não vai ter. Então, mas na prática isso acontece? Acontece. E bem que estou começando no caso. Pode ir. Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique. Eu gostaria de saber a opinião pessoal de cada um dos senhores com relação a quando você quer iniciar no mundo da advocacia, se é melhor começar um escritório sozinho, você começa se associando com um colega, tipo, dois quebrados montando um escritório, ou se é melhor você começar como funcionário, trabalhar para um escritório, procurar emprego, distribuir currículo, tipo, realmente atuar como funcionário, ou nesse caso, o que o senhor acabou de falar, que eu esqueci o nome, um associado. Qual o melhor, o que vocês indicam para quem está iniciando? Seu nome? Pedro Henrique. Pedro. Quem é o quebrado do seu lado? Ele tem cara de playboy, velho. Quebrado, mais do que eu. Entendi. Se veste que nem pastor de propósito. Pô, mas é um cara legal para você ter como sócio, tá? Você mandou bem e tá do lado da pessoa que pode ser seu parceiro, parabéns. Então, velho, deixa eu ser muito sincero com você. Não existe uma regra. Você tem que se observar e ver muito se você tem uma captação boa. Às vezes, se você tem uma captação boa, você não precisa de entrar no escritório, não. Você pega a grana para você mesmo. Tá entendendo? Se, por exemplo, seu pai é dono, sei lá, síndico de um condomínio grande e as ações do condomínio estão sem advogado, você vai terceirizar isso para um outro escritório ou vai abrir seu próprio escritório em casa e vai ganhar dinheiro com isso? É uma coisa que você tem que observar. Agora, se você não tem uma captação e se o seu amigo quebrado também não tem, achei interessante você começar como associado, porque você vai conhecer como é o dia a dia, saber que não é fácil, saber se orientar, a questão financeira também, ver os percalços de você ter dinheiro num dia, num mês e no outro não ter nada, e com isso você vai pegando experiência suficiente para abrir o seu, do ponto de vista. Só fazendo um adendo ao que o doutor Kendrick falou, tá me ouvindo? É justamente isso mesmo, você tem que analisar, não tem uma regra, eu estou com a minha OAB, agora irei abrir o meu escritório ou vou para um outro escritório. Não, você tem que analisar o seu perfil também, como o Kendrick falou, vai depender, certo? Mas o que eu quero deixar claro para você é que você não pode se prender. Por exemplo, muitos saem da faculdade com a OAB e falam, não, eu vou procurar um emprego em um escritório para trabalhar e ganhar experiência. E acabam se frustrando com a concorrência, porque vão fazer uma entrevista onde tem outros 50 advogados com experiências muito maiores do que a dele, que é recém-formado. E aí, ele não é chamado para a primeira entrevista, e nem para a segunda, e nem para a terceira. Ele acaba se frustrando com a advocacia, achando que não tem espaço, que o mercado está saturado. Mas é onde que eu te digo, que se você parar para pensar, e se foi ali onde você não conseguiu espaço, procure espaço em outro lugar, vai empreender na advocacia, pode ter certeza que assim como está tendo, e se Deus quiser terá muito mais espaço para mim e para meus colegas, também terão espaço para vocês. Basta você persistir, insistir e nunca desistir. Acho que dá para falar daqui, Pedro, não é isso? Pedro, olha só, assim como meus colegas falaram, né, não existe uma regra do bolo, tá? Na verdade, você vai acabar percebendo aquilo que te atrai mais.
A advocacia ela é uma profissão muito de pessoas curiosas. Se você for uma pessoa curiosa, é capaz de que você consiga advogar por si só. Por que eu te falo isso? Certa vez eu fiquei desempregado e um colega meu virou para mim e falou assim: cara, mas você é advogado. Eu falei: sim, tudo bem. Saí de serviço público, eu estava há 6 anos trabalhando para o governo como advogado público. Estou desempregado. Ele falou: não, cara, você é advogado, você nunca vai ficar desempregado. E essa frase, ela mexeu comigo bastante, sabe? Porque realmente, no dia seguinte, por sorte, me ligou um cliente, me apareceu uma pessoa, e lá estava eu fazendo uma petição para um processo que eu não imaginava que fosse cair no meu colo, e aquilo ali pagou a minha conta dos 3 meses seguintes. Então, assim, de dentro de casa, hoje, você consegue exercer sua advocacia. Trabalhar no escritório é uma experiência, é algo muito interessante, mas tenha em mente que, geralmente, quem se dá bem dentro do escritório são as pessoas que estão na cabeça, são as pessoas que são donas desse escritório, e a gente vira peão de manobra. E esse é um cuidado que você tem que ter. Se você vai ficar muitos anos dentro da advocacia servindo a um escritório, ou seja, sendo empregado desse escritório, ou se você vai desenvolver algo particular, algo próprio para você. Mas é possível você crescer dentro de um bom escritório? É. É possível você virar um sócio? É. É possível você ter seu nome também lá? É. Mas acontece muito mais no suítes do que na vida real. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com esse tempo que a gente vai perder se dedicando para um escritório. Como o nosso colega falou, de repente ficar no escritório para você simplesmente seguir modelos diariamente, não poder exercer, não poder empregar aquilo que você escreve, né, porque você segue todo um padrão, enfim, uma norma, você acaba não colocando sua digital naquele papel. E foi o que eu senti, porque eu já fui de grandes escritórios também. E eu não poder escrever um parágrafo da minha maneira me deixava muito uma sensação de castramento, sabe? E eu não gostava disso. Então, assim, essa liberdade de você escrever aquilo que você quer no papel é algo que a advocacia, a militância na advocacia particular vai te trazer essa liberdade. Mas lembrando que você vai ter que ter todo esse resto, ou seja, esse trabalho de ser administrador, de ser do marketing, de ser contador, enfim, você vai ter que gerir sua própria vida. Às vezes o cuidado é tão somente esse. Talvez daqui até a sua formação, essas coisas vão permear esses pensamentos, mas certamente você já vai conseguir ter um norte de onde empregar o seu tempo, de onde se dedicar. Muito obrigado. Oi, agora sim. É Pedro, né? Pedro, eu vou pegar a palavra também, apesar de não ter sido palestrante, mas só para falar um pouquinho da minha experiência que talvez te ajude. Eu comecei trabalhando em um grande escritório. Eu lembro que existia uma Gabriela antes da experiência e depois. Eu lembro que eu vinha para o CEUB, eu não tinha dinheiro para nada, pegava 4 ônibus, chegava cedo, uma mochilinha daquelas de rodinha cheia de livro carregando, passava aquela mochila no ônibus, era uma loucura, né? Fiz a prova na época do escritório, passei, tem até uma colega minha aqui, colega de trabalho, que foi estagiária na época lá, e eu entrei lá querendo ser servidora pública, olha que loucura. Eu não queria escritório de advocacia, mas eu queria dinheiro. Então eu falei, gente, talvez seja um caminho para eu começar, né, a ganhar dinheiro e parar de passar esse sufoco. Eu passava sufoco, literalmente. Meu pai me dava R$150 de mesada, eu tinha que me virar com cópias e passagem, era uma loucura, gente. E eu comecei assim. E hoje eu vejo o quanto foi enriquecedor para a minha história trabalhar num escritório de grande porte, que foi como eu comecei. Eu entrei sem saber trabalhar. Eu não sabia sequer o que era um protocolo. Uma vez eu lembro que o advogado que estava me ensinando a fazer um protocolo, eu falei, não, me explica, o que é um protocolo? Ele, não, é quando você ingressa com uma petição e vai processo. E eu não estava entendendo. Eu, não, mas como assim? Ele teve que pegar a folha da petição, quase tentando enfiar no computador para me mostrar o que era o protocolo para eu entender, né? Então, assim, sem essa experiência de ter começado a trabalhar, ter conhecido mecanismos de gestão, ter trabalhado com pessoas, me relacionado com equipes,
Logo depois, com 2 meses de trabalho, para quem não tinha experiência, já comecei a coordenar uma equipe de estagiários lá, comecei a fazer um planejamento de carreira, comecei a crescer lá dentro. E isso não foi por QI, não foi por indicação de ninguém, mas foi por iniciativa. E eu fui com o mindset de quem queria absorver experiências para levar para fora. Hoje eu tenho meu próprio escritório e eu trabalhei lá quase 6 anos com esse mindset. Como aproveitar o meu tempo aqui para absorver o conhecimento que eu tenho que absorver para levar lá para fora e para performar melhor, entende? Então, às vezes eu assim, tem escritórios e escritórios, né? Cada escritório tem uma realidade diferente. Mas sem esse escritório que eu trabalhei por 6 anos, eu nunca teria conseguido me posicionar como advogada que atua em instância extraordinária, por exemplo. Foi onde eu escolhi me posicionar. Porque eu não teria experiência, não teria oportunidade. E, querendo ou não, quando você está dentro do escritório, você ganha velocidade nas suas experiências. Porque você começa a fazer mais prazos, você começa a entender mais da dinamicidade do trabalho. E isso te dá uma segurança que faz com que, quando você senta na sua mesa com o seu potencial cliente, você consiga cobrar a tabela, entende? Então, essa experiência é muito enriquecedora. Eu não sou nada contra você fazer sociedade, talvez com quebrado, não sei da realidade de ninguém. Mas o que eu aconselho? Escolha uma pessoa que te complemente no seu perfil comportamental. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você é muito bom em captação, você é muito bom na comunicação e o outro é bom na redação. Vocês complementam, vocês ganham potência assim, entende? Então avalie, além do dinheiro, como eu disse, eu comecei sem nada, né? Se eu fosse pensar por isso, eu teria me crucificado numa realidade e não teria mudado dela. Comece trabalhando os recursos internos que vocês têm hoje. No que eu sou bom? E mais, a gente está mudando tanto na advocacia que hoje a estratégia digital ela potencializa a autoridade de uma forma que há 5 anos atrás a gente não tinha esse poder nas mídias sociais. Então talvez comece divulgando o seu conhecimento sobre uma matéria, sobre um nicho, nas próprias redes sociais. Com isso você vai atrair atenção, você vai ganhar velocidade, inclusive na autoridade, na imagem que você está construindo, consequentemente na captação, no networking. Procure estar onde o seu público-alvo está. Por exemplo, eu advogo para empresas, então eu busco estar em eventos onde tem empresários e busco me conectar com eles o tempo inteiro, falar a linguagem deles, estudar os interesses deles e as demandas deles. A advocacia, quando você veste a roupa do advogado, você vira um resolvedor de problemas. E aí você tem que ser. A pessoa paga porque ela não quer ter aquela dor e você recebe para resolver, entende? Então, partindo desse pressuposto, eu aconselharia você, caso vocês dois não tenham segurança hoje, procurem uma experiência. Não precisa ser nesse formato tradicional em ingresso em escritório de advocacia, como empregado, que era a forma que eu fui. Mas pode ser uma experiência diferente, talvez em grupos de estudo, talvez participando até de comissões, vocês vão ter experiências e trocar figurinhas com advogados que já estão vivenciando isso. E é isso que faz com que a gente ganhe velocidade na nossa profissão. Tá certo? Obrigada, viu? Uma questão bastante interessante, só para corroborar o que vocês falaram, eu acho que eu sou a mais antiga aqui da nossa mesa, né? Eu me formei em 2020. 2000, desculpa, gente, em 2000, já estou advogada do futuro. Na verdade, eu estou fazendo as coisas que já vou fazer 20 anos de formada, é isso que eu estava pensando, desculpa. Mas quando eu formei em 2000, eu acho interessante que pela fala de vocês aqui, a sementinha, a gente começa desde o estágio. Porque é lá no estágio que você vai começar a pensar, eu quero mesmo advogar, eu quero mesmo concurso, e aí nós vamos criando as nossas paixões, né? Eu era estagiária da Caixa, então eu fui estagiária da Caixa nos 2 últimos anos da faculdade. E quando eu saí da Caixa, eu já fui contratada como advogada terceirizada da Caixa. E como advogada terceirizada, eu fui para um escritório que já era advogada terceirizada e fui como associada.
Então eu fiquei por 6 anos nesse escritório e só depois desses 6 anos que eu tive coragem de abrir o meu escritório. E os meus sócios eram os meus colegas do mestrado, que nós nos reunimos, nós éramos 4 reunidos e tivemos a coragem de montar o escritório. Então era só para partilhar aqui, tem vários alunos aqui que não conhecem um pouquinho da minha história e eu queria partilhar isso com vocês. Obrigada. Pode ir? Pode falar. Boa tarde, meu nome é Marina, eu estou no 2º semestre e como eu estou muito no início, muitas coisas passam pela nossa cabeça, né? Mas pela minha personalidade, eu sei que eu já tenho muito pro lado da advocacia. E no âmbito acadêmico, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que correr atrás dos cursos de extensão, eu sei que eu tenho que conversar muito com os professores, procurar a opinião de quem já sabe o que faz, né? E só que do lado de fora, às vezes eu fico meio insegura, por exemplo, em questão de estágio. Atualmente eu estou, desde agosto, estagiando na Defensoria Pública e está me enriquecendo bastante, mas eu percebo que muitos escritórios, eles querem mesmo contratar, principalmente nesse início, para que ele molde a pessoa da forma que eles querem. Então eu não sei, por exemplo, se é legal eu já enviar meu currículo, já peguei vários cartõezinhos hoje, se é legal eu enviar meu currículo e eventualmente já conseguir um estágio no 3º semestre, começar num escritório que não seja tão pequeno, mas também não tão grande, para que eles realmente, né, me deem atenção. Ou se eu vou para um âmbito mais público, né, que eu sei lá, eu tento um estágio que é o meu voluntário, né, mas eu tento um concurso para um estágio remunerado, eu não sei. E outro medo que eu tenho, que eu acho que vocês também podem falar, é que um objetivo meu, além da advocacia, é ter uma família. E eu tenho muito medo de não ter tempo para isso. Então, assim, a única coisa que me faz pensar em um concurso, que não tem nada a ver com a minha personalidade, é pelo menos eu vou ter um horário para voltar para casa, um horário para dar atenção para meus filhos, que eu vou ter. Então é isso que eu queria saber de vocês. Tá. Como é que é o seu nome? É Marina. Marina, vou responder a primeira pergunta. Depois, se nossos colegas quiserem responder também, fica. Em relação à experiência em estágio, você, na minha opinião, você poderia ter várias experiências. Já que você está na defensoria, fica um período na defensoria, depois você vai, normalmente, sendo bem sincera, os escritórios começam a pegar do 5º em diante. Que aí, do 7º em diante, se for igual era na minha época, você já pega a carteira de estagiário. E aí você precisa de carro e ó. Brincadeira. E aí você já começa a fazer estágio. Então assim, você vai tendo essa experiência. E aí você vai ver onde você vai se encontrar. Se é no órgão público, igual você falou que talvez seu perfil seja realmente a advocacia, e você vai para o escritório e se você se sentir bem lá, você permaneça. Se não, é um estágio. O próprio nome fala, então vai para outro. E é isso, não se prenda, tá? Em relação a ter família, acho que melhor do que eu aqui entre os meus amigos, não tenho, porque eu sou mãe, tenho uma filhinha de 3 anos, sou casada há 8 anos, e então assim, esses dias, recentemente até, eu te convido para ler, eu fiz um post sobre como conciliar a maternidade e a advocacia. Essa semana eu fiz isso, inclusive. Eu postei, porque é muito difícil, mas não é impossível, entendeu? Com uma gestão de tempo, você, com a facilidade, inclusive, que hoje nós temos do PJE, você não precisa, se você for um advogado autônomo, por exemplo, como eu, estar 24 horas no escritório. Então, eu particularmente priorizei até um certo tempo ficar com a minha filha, antes de colocar na escola. Então, eu pude ter essa disponibilidade que poucos têm, né? Hoje em dia, com 4 meses já estão indo trabalhar, mas eu consegui trabalhar em casa junto com ela. E quando ela foi para a escola, que agora ela tem 3, ela foi para a escola, eu fico na parte da manhã com ela, revezo no home office, ou seja,
procuro conciliar. Como que você vai conciliar? Se ela tem uma tarefinha para fazer, você faz a tarefa com ela, certo? Você vai fazer o lanchinho, você chama ela para fazer o lanche, você não faz tudo sozinha, porque ali é o momento onde você vai ter de conciliar o seu tempo que você está em casa com a sua filha, com a sua família, assim como o seu cônjuge, quando se você vier a casar, a mesma coisa, quando for à noite, você separar um tempo para assistir uma série, separar um tempo, tudo é gestão de tempo. Então assim, você saber conciliar, porque se você for fazer tudo sem uma gestão, você realmente não vai dar conta, você vai ter crises com a sua filha, com seus filhos, ou crise no seu casamento, ou crise na sua vida pessoal também, na sua vida profissional. Então dá para conciliar, você fazendo direitinho essa conciliação. Estudar também, acho que nada surge da gente, a gente não nasceu mãe, né? A gente dizem que a mulher, né, já nasce, mas não, a gente dá para estudar, você estudar. Eu particularmente leio livros sobre a maternidade, também sobre a vida conjugal, sobre como conciliar trabalho e vida pessoal, e dá para ter um equilíbrio, certo? De certa forma, na vida profissional com a vida pessoal, tá certo? E é isso. Era só uma palavrinha? Marina, né? Marina, me lembrou muito o meu receio no início da profissão. Quando eu comecei a escolher a advocacia, comecei a gostar e eu pensei, meu Deus, eu quero ter uma família. Só que eu sempre gostei de trabalhar muito também. Eu sempre fui do tipo que, se dependesse de mim, eu ficava de dia, de tarde, de noite, fazendo alguma coisa em prol do trabalho. E o que eu percebo? Como minha área é trabalhista, eu percebo que o que mantém muitas mulheres na base da pirâmide hierárquica é esse receio, de talvez não ter tempo de cuidar da família. E isso impede, inclusive, que mulheres assumam posturas e posições de autoridade. O conselho que eu tenho para te dar é o seguinte: quem é a autora da tua história é você. Hoje, eu escolhi viver um modelo de advocacia que me permite viver as minhas escolhas em todos os pilares da minha vida. Viver o meu conjugal, viver o meu profissional, viver a minha saúde. E você não precisa se encaixotar dentro de um modelo de mercado que você talvez vê aí nas ruas. Entende? Você pode criar o seu. Então, se for para fazer uma escolha, não escolhe por medo, por receio, porque isso pode te adoecer lá na frente. Te escolhe pelo seu motivador principal. Quem te motiva? É a advocacia? Minha amiga, então vai. Agarra esse sonho, traça um plano de meta, configura ele da forma como você quer e vai se adaptando. Você vai ter sua família, você vai ter um profissional, mas não deixe que o medo enfeite seus sonhos de uma forma ruim, entende? Porque isso é o que vem afastando nós mulheres de posições hierárquicas, posições em que temos que estar e temos muito a contribuir, entende? Então essa é a minha contribuição aqui. Eu não tenho filhos, mas eu entendo que a advocacia moderna, ela permite que você tenha uma flexibilidade de horário hoje muito grande. E hoje você não precisa de estar indo ao fórum para buscar processo, você pode fazer tudo de casa. E uma flexibilidade geográfica também, você consegue advogar de vários lugares, de casa, do estado próximo aqui, Goiás ou Bahia, ou se você estiver fazendo uma férias no Havaí, você consegue ter acesso ao seu PJE e fazer a petição. Então, eu acho que essa flexibilidade, ela te permite fazer várias coisas. Ter filhos, um casamento. O que você acha sobre o estágio? Sobre o estágio. Gente, eu vou responder aí embaixo, no privado, porque parece que vai ter que entrar outro palestrante agora, gente. Obrigado a todos.